Olá, bem-vindos você a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais uma grande entrevista aqui com a Adriana Braga. Ela é especialista em gestão de carreira de artistas. Se você quer artista, fica ligado aqui nessa entrevista. Adriana, obrigado por ter aceito o nosso convite e participado com a gente aqui desse bate-papo. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Legal. Adriana, é o seguinte, eu tenho conversado com várias pessoas aqui no YouTube, nas nossas entrevistas, são pessoas que realmente se dedicam a ajudar novos artistas, né? Tem várias pessoas que já passaram aqui com dicas, não só dicas de pintura, mas com dicas de carreira. Como que surgiu essa ideia para você de criar estratégias e cursos e mentorias para artistas na carreira deles? Como é que surgiu? Não, na verdade não surgiu, Certo. quer dizer, surgiu, né? Sempre surge. Era uma coisa que eu já fazia, eu já acompanhava artistas, Ah, eu acompanhava meus artistas, teve uma época que eu fui diretora de galeria, então eu acompanhava muito, não só as produções artísticas, mas assim, criando estratégias para que eles, de certa forma, chegassem aos seus objetivos, né? Ou vender mais, ou participar de exposições institucionais, ou fazer exposições, ou fazer livros, enfim. Então, eu fui acompanhando essas carreiras, né, e fui criando essas estratégias junto com os artistas, e dessa forma eu desenvolvi um método, que, na verdade, sim, eu adaptei para o linguajar artístico, mas, na verdade, eu aprendi dentro de uma faculdade de administração, né, que é o que é um planejamento estratégico. E aí, com os estudos de caso e com todo o processo, o planejamento estratégico, eu fui adaptando e usando essas ferramentas. Também tem design thinking, tem tanta coisa, tem neuromarketing, tem branding também, só que eu fui adaptando isso para o universo artístico. E não só para artistas, né, mas para galerias, para uma gestão de carreira de galeristas, ou de curadores, ou de produtores de arte. Então, assim nessa sua experiência como diretora de galeria, qual que é o maior problema do artista? O que impede ele de vender, né? É, falta de conexão com a modernidade, falta de exposição. Qual que é o maior problema que você diagnosticou aí ao longo da sua carreira aí como gestora, especialista, né, em gestão? O que você consegue me dizer sobre qual é o maior problema dos artistas? eu acho que, vou botar assim, Sucinto. bem sucinta também. Eu acho que é uma clareza mesmo do trabalho e do contexto. Eu acho que o artista, como todos nós, quando a gente é muito próximo ao nosso trabalho, a gente acaba não fazendo, né, não saindo de perto do trabalho e olhando, né, o que está acontecendo no contexto, quais outras coisas estão acontecendo. É, e aí fica muito em si mesmado, muitas vezes, com o trabalho, e acaba até não vendo outros caminhos que o trabalho teve, né? Eu acho que talvez não só a clareza, mas a comunicação disso. Quando a gente fica muito próximo ao nosso trabalho, a gente acha que está todo mundo entendendo, está todo mundo fazendo a mesma coisa que a gente. E a Vamos gente ver, não entende. vamos ver se eu Pode. entendi o que você falou. Falta o artista entender, contextualizar o trabalho dele em relação ao ambiente que ele vive, é isso? Exatamente. Porque é muito engraçado, né? Assim, a gente, vamos supor, tá aqui dentro do ateliê. Fora do ateliê está acontecendo um monte de coisas, né? Enfim, os vizinhos, o cara da padaria, o trânsito, tem um monte de coisa acontecendo que parece que o artista não faz parte daquilo. E aí, as primeiras pessoas a comprarem aquele artista provavelmente vão ser pessoas que entendem daquilo, ou seja, o entorno do artista, né? E aí ele quer levar para uma galeria, um lugar especial, e de certa forma não está conectando com todo o resto, né? Então Mas, eu acho mas necessariamente precisa conectar, por exemplo, né? Vamos supor que eu adoro pintar montanhas com neve.
Não tem nada a ver com a nossa realidade, nada a ver com a nossa realidade brasileira e tal, mas eu adoro fazer isso. E eu sou teimoso, vou pintar montanhas com neve, vou pintar montanhas com neve, Áustria, Canadá, sei lá onde. E essa é a minha coisa, meu carro-chefe aqui das minhas exposições. Você acha que isso interfere ou não é uma identidade forte que o artista tem e ele é teimoso, cabeça dura e que um dia ele vai furar a bolha? Todos nós, qualquer coisa que você faça, tem um porquê. Tá. Então, esse seu porquê não é necessariamente pintar montanhas com neve. O porquê que você pinta montanhas com neve? Talvez você seja um saudosista, ou que você gostaria que todas as montanhas tivessem neve, porque você acha bonito. E esse porquê vai te conectar com outras pessoas que gostam de montanha com neve. Não necessariamente porque você mora num país tropical, você pode ter, mas o seu porquê, ele vai se identificar com outra pessoa. Muito engraçado que outro dia alguém me falou isso. É uma técnica de se aproximar de pessoas, de colegas de trabalho. Tá. E aí você fala assim, não, como é que foi o final de semana? Pô, esse final de semana foi ótimo, meu pai estava aqui e a gente foi para o jogo de futebol. Talvez você não goste de futebol, talvez você não vá com o seu pai para o futebol, mas só o fato de eu falar, eu fui com meu pai em algum lugar, você vai lembrar que você já foi com seu pai em outros lugares. De certa forma, isso cria um vínculo. Entendi. Então, assim, o artista ele tem que, apesar da montanha com neve não ser nada, não tem nada a ver com o Brasil, você tem que chegar nas pessoas mais próximas e dividir o sentimento com elas. Exatamente, o seu porquê. Por que você está pintando montanhas com neve? O que isso significa para você? Porque a gente se conecta com o significado das coisas. E as pessoas compram um significado, não só a estética, não só a forma, compram um conteúdo também, né? Exatamente. Eu tava vendo umas lives suas aí no Instagram e você fala muito de pilares que os artistas têm que seguir, quer dizer, estratégias que eles têm que seguir. Cite alguns, assim, a gente já descobriu uma problemática aqui, que é o artista não enxergar o todo de sua obra no contexto que ele vive. Mas se você tem alguns outros pilares que ele tem que dar uma seguida? Eu acho que o artista ele tem que conhecer muito bem do trabalho dele. A maioria dos artistas não conhece, mas isso é muito difícil de falar, né? Você não conhece o trabalho a fundo, porque tem toda a sua história, né? O artista tem toda uma história que vem antes de ser artista, e que isso, de certa forma, essas experiências vai fazer com que a visão dele sobre aquilo seja diferente. E muitos artistas abandonam essa história, né? Então, outro dia a gente teve um artista que falou assim, eu falei, mas nossa, você trabalha com passarinho, é tudo, o tempo todo passarinho. Ele, porque eu gosto de pássaro, porque eu gosto de pássaro. Eu falei, tá, tudo bem, vamos lá, você gosta de pássaro. Depois eu descobri que a avó dele tinha um viveiro de pássaro. Então, que isso tinha um porquê. Não era à toa que ele pintava pássaro. Nem todos vão ter uma história assim tão literal, né? Mas assim, sempre vão ser a partir das suas experiências, né? Eu sempre falo assim, eu, por exemplo, dancei minha vida toda, né? Então, para mim, eu vou fazer as coisas em movimento. Para mim faz sentido ter movimento. E o movimento não necessariamente é da dança, mas é um movimento. Não sou artista, tá? Mas eu faço as coisas em movimento. Então, eu acho que é o artista entender do trabalho dele, saber comunicar esse trabalho, ou seja, saber ter uma coerência entre o trabalho e a fala, né? Saber, e aí eu tô falando escrever, ou pode ser divulgar, escrever, falar sobre o próprio trabalho. Eu acho que ele tem que ter uma pesquisa forte, então eu acho que todo o trabalho artístico ele está sempre em processo e entrando, né? Eu falo dos loopings, que eles entram em vários loopings, né? Então, você abre uma narrativa para fechar outra, abre uma narrativa para fechar outra. Então, acho que ele tem que ter uma pesquisa forte para ele, e essa parte, então, é a parte, eu acho que da pesquisa, da organização artística e do fazer artístico, né?
E aí depois tem a parte comercial ou a parte de apresentação. Então, sabendo muito bem do trabalho, ele vai saber apresentá-lo e não necessariamente, estou falando já na exposição, estou falando dentro do Instagram, estou falando dentro do site dele, ele vai saber apresentar esse trabalho, e sabendo apresentar esse trabalho, né, no portfólio que seja, sabendo apresentar esse trabalho, ele vai saber divulgá-lo, ou seja, chamar outras pessoas e com essa divulgação se conectar a outras pessoas, ter um networking forte, porque na arte nós somos um sistema relacional, então isso também vai fazer com que ele venda, né? Então, a partir desse conhecimento do trabalho, dessa pesquisa forte, desse conhecimento de apresentação e do networking, ele vai conseguir vendê-lo. E aí, isso fecha um ciclo de produção, porque quando você vende, de certa forma, você está vendendo a sua ideia. E se a gente quer, né, eu acho que a arte reflete a sociedade, ou ela vai criando novas ideias dentro da sociedade, e aí dentro desse contexto, quando você vende um trabalho, vende uma ideia, você faz outras pessoas, então, propagarem esse trabalho, e essa produção, então, ela se torna sustentável. E aí, porque acho que tem uma sustentabilidade de produção. E então, eu falei alguns pilares, eu não sei se foram todos, mas eu acho que é falar sobre o seu trabalho, ter uma pesquisa forte, ter o networking, saber apresentar seu trabalho e vendê-lo. Acho que são esses quatro. Mas aí, ó, vem aqui o Jorginho, chutei aqui, o Jorginho aqui no meu canal, escreve lá, mas isso é fácil para vocês, que já tem isso, que já tem aquilo. Eu que tô começando, que não tenho dinheiro nem para comprar tinta direito, como é que eu faço tudo isso? Porque assim, né, a realidade do brasileiro em relação à arte é um pouco... E não vem criticar aqui não, dizendo que artista quer se considerar melhor que o outro, pessoal que está em casa, ninguém quer se considerar nada. É que assim, teoricamente, na cabeça de quem é do senso comum, a última coisa que as pessoas compram para uma casa é o quadro que vai na parede. Compra o primeiro sofá, isso, aquilo. Mas não existe uma casa sem um quadro na parede. Pode ser até a última coisa, mas tem que ter um quadro na parede. Ninguém deixa de comprar um quadro. Mas assim, a realidade brasileira é mais sofrida. E esse cara aí que não tem dinheiro nem para tinta, como que ele vai fazer tudo isso que você falou? Como que ele começa? Como começa é uma ótima pergunta, porque ele começa com o que ele tem. Tá. Eu acho que todo artista começa com o que tem. Então, e que essa produção e que esse ciclo, né, vai sustentar essa produção. Então, a partir do momento da primeira venda, ou quando ele consegue, ou entra num edital, ou consegue algum tipo de dinheiro, algum tipo de verba, ele vai reinvestir isso nessa produção. Então, assim, o que é muito... o que eu vejo muito são artistas que começam com coisas pequenininhas, onde ele tem a ideia, a pesquisa, né, conhecimento, e aí ele começa, olha, o meu primeiro trabalho é esse copo. E ele dá um conceito para esse copo. E aí, logo depois, quando então ele consegue vender, o networking, vai tudo certo, então ele começa, bom, agora depois do copo, eu quero fazer um vaso. E aí ele já tem dinheiro para investir. Então, assim, mesmo que, eu não tenho dinheiro para tinta, você tem o quê? Um lápis, uma caneta Bic? Começa com um lápis, com uma caneta Bic. Olha só, isso que você chama de otimizar recursos? Otimizar recursos, sim. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu peguei uma grande encomenda uma vez que ia para os Estados Unidos, mas o cliente não me deu o sinal que eu precisava, porque eu sempre peço sinal para minhas obras, para as minhas encomendas, e eu não tinha a tinta específica, que era tinta acrílica. E tinta óleo eu tinha pouco tal. O que eu fiz? Eu pintei todos os quadros com látex. Peguei látex, que é tinta de parede, tingi com corante, né? Eu já tinha técnica, eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não tinha o material. Eu pintei com látex e tingi com corante, pintei 10 obras e mandei para ele e o cara adorou. Se tivesse feito com acrílico, ficaria melhor? Provavelmente, mas o que eu tinha na época era látex. E talvez essa obra pode ser até um dia valorizada porque foi pintada com látex. Teve uma história inusitada nesta obra. Mas eu acho que é isso, né? Você utilizar os recursos que você tem. Tinta já pintei, já retoquei quadro a acrílico com tinta de tecido. Quer dizer, dá para inventar um pouquinho, né?
Dá pra gente. O artista é sempre muito criativo, né? Mas é o que tem, né? Então, é o que tem. Eu vou começar. Eu tenho um artista que começou com aquela tinta de criança, sabe? Porque ele Guache. tinha. Não, não é guache mesmo, é tinta de criança. Pode ser guache, mas era uma tinta assim que ele tinha ganho quando começou e pintou, e algumas coisas eram preto e brancas com carvão, e outras coisas eram com esse guache. Então, assim, eu acho que o artista ele começa com o que ele tem. Mas eu não tenho nada, é o pensamento, é a técnica que vai valer. E aí você pode fazer arte a partir de qualquer coisa, porque arte é o pensamento. A arte é a essência, né? O que fica lá na tela é o resultado do que você imaginou, do que você idealizou. Como fazer o artista pensar criativamente? Como aflorar a criatividade no artista? Porque às vezes acho que o maior inimigo do artista é ele mesmo, é a preguiça. O artista ele sofre com o ostracismo, com a preguiça, com a falta de vontade de começar alguma coisa nova. O primeiro pensamento é, mas será que vão gostar? Ai, será que vai dar certo? Deixa eu sentar aqui no sofá assistir uma série na Netflix, daqui a pouco eu vou pintar. Como que aflora a criatividade no artista e faz ele sair do sofá e trabalhar? Eu acho que não é uma criatividade, eu acho que eu entendo do ostracismo, entendo a preguiça, eu acho que é um pouco, eu não sei, eu acho que você não precisa de motivação, eu acho que você tem que ter direção. E Certo. aí, se você tem direção e você sabe o que você precisa fazer, eu sei que entre o que você precisa fazer para o que você sabe que você tem que fazer e fazer, é uma distância muito grande. Mas você saber e se comprometer com o que deve ser feito faz com que você levante todo dia e faça. Porque é algo maior, né? É uma direção, é algo que você quer alcançar. E eu acho que tem isso também. Eu fiz uma vez uma live falando sobre isso, sobre você saber quem você quer ser, qual é essa sua nova identidade. E aí pensar, o que eu posso fazer agora para ter essa nova identidade? Ou seja, vamos supor, se a Adriana quer ser uma corredora, sempre falo essa coisa da corredora. O que a Adriana corredora tem? Ela se alimenta bem, ela toma tanto de água, ela acorda cedo para correr. Por mais que eu não consiga agora correr, sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros, uma maratona inteira, eu sei que eu tenho que esses hábitos vão fazer com que eu chegue lá. Então, você tem que ter muita noção do que você quer. E aí você vai me perguntar, mas como ter essa noção do que você quer? Você vai ter que se pesquisar bastante. E focar, né? Exatamente. E saber que cada dia você está criando um movimento para que você chegue nesse lugar. Legal. Você acha também que o artista ele tem que ter experimentar mais, ter experiência com outros artistas, e visitar exposições, se possível, museus virtuais na internet, tem que estar sempre respirando aquilo? Eu acho que o artista tem que ter uma pesquisa muito forte. Para mim, isso é uma pesquisa. Assim, eu acho que é uma pesquisa tanto do seu assunto, quanto do que está acontecendo, quanto outros artistas, porque é impossível. Nós temos aí milhares de anos, nem sei quantos anos de história da arte para trás. Então, é impossível a gente saber tudo. A pesquisa, ela sempre vai ser vai ser uma questão para o artista, né? Porque até você não sabe, assim, tanta coisa já foi inventada, como que você vai ser autêntico no seu trabalho? E aí, para isso, você precisa pesquisar muito, até para você saber o que outros, encurtar caminhos também, né? Às vezes. Tem gente que já passou por aquilo que você está tentando fazer agora e você acha que é inovador, mas não. Em 1905, já tinham inventado a pintura abstrata, o Duchamp já virou lá o urinol, não sei o que, já fizeram um monte de coisa que hoje que você acha que está sendo inovador, né? Putz, olha isso aqui que eu acabei de inventar, misturei tinta automotiva com látex. Nossa, alguém já fez, né? Só que você tem que ter uma identidade e um porquê, né? Tem que ter uma história por trás disso, né? Porque assim, ó, as pessoas têm que entender assim, quadro decorativo vende qualquer coisa. Qualquer borrão lá, tal, que você faz, você vende. É um quadro decorativo. A pessoa vai comprar para decorar a sala. Arte tem que ter uma história. Você tem que criar uma história,
Você tem que ser um artista que conta uma história através do seu trabalho. Eu penso mais ou menos assim, não sei se... Eu acho que tem várias histórias e eu gosto da palavra narrativa, Narrativa. mas não deixa de ser história, com certeza. Qual que é a maior, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo aqui de um estudo de caso, aí você fala se você já enfrentou, já conheceu pessoas assim. Tá. Eu expus muito tempo na praça de Embu das Artes e lá eu tenho vários amigos e colegas. Uhum. A grande maioria, pensa somente ali. Eu vou domingo para a feira, eu monto meu cavalete, eu coloco meus quadros no cavalete, eu peço 200, 500 reais numa tela, eu vendo 3 telas, ganho 1.500 reais, estou muito feliz, vou para casa, consigo sustentar minha família. Ele está lá há 30, 40 anos. 30, 40 anos vendendo quadro a 500 reais. A 100, a 1.000 reais, que seja. É isso. E o artista quer crescer na vida, né? Vendendo quadro a 500 reais, a não ser que você venda 1.000 quadros por mês, é impossível. Você não vejo um grande crescimento na carreira dele como artista. E tá sempre ali no ponto. Aí ele não tem Instagram, né? O artista é um estudo de casa, que é o artista A, né? E ele não tem Instagram. Ele tem uma foto que ele postou em 2015, e não tem Facebook, não tem site, não tem nada. Você encontra muita gente assim para você lapidar. Qual é o problema? São pessoas com pensamento antigo que não querem se conectar com a modernidade? Eu não sei, eu acho que é muito... Eu acho que é muito fácil a gente olhar, porque a gente não sabe, assim, A existem... história. Exatamente, a gente não sabe a história daquela pessoa, e talvez ali é o máximo que ele conseguiu viver de arte, que é o máximo até que ele enxerga de viver do seu próprio trabalho. E é lindo, porque ele sustenta sua família, Sim, ele faz não muitas estou tirando coisas. mérito, mas Não, eu entendi que não tô falando eu só dei um teto para a carreira artística dele, que é dali ele não passa se ele não tenta coisas novas. Mas, exatamente, como a gente não entende essa história, como a gente não sabe, e aí a gente tem que trabalhar outras coisas ali, porque geralmente, nós todos, né, eu detesto falar isso, mas assim, tem essa coisa dos nossos sistemas de crenças, né, do que a gente acredita que a gente pode. E não acho que é só, basta acreditar que você consegue, não sou a Xuxa, não é isso. Eu acho que você tem que acreditar, sim, você tem que ter referências, às vezes ele não tem referências de pessoas que passaram dali, ele já é a referência, né? Eu vejo muito isso, assim, por exemplo, vou dar até um exemplo nosso, assim, antes da gente não tinha pessoas que assim, ficavam na internet, né? Então, assim, você vai ser o primeiro daquilo. Então, muitas vezes, você entende que o máximo é aquilo. E ou também, assim, então aí você precisa trabalhar outras crenças e tem o contexto, tem pessoas assim dentro da praça, talvez as pessoas ninguém saiu de lá e fez uma outra exposição, ou outras possibilidades, ou outras praças. Então eu acho que é muito com quem a gente conversa, é aquela coisa, é meio bobo, mas assim, aquelas cinco pessoas ao seu redor, Sim, sim, sabe? conheço. Então, Você é mais ou menos um compilado das 5 pessoas mais próximas de você. exatamente. E aí, tipo, se não tem alguém ali falando, ou alguém tirando, não vai ser aquela pessoa que vai arriscar, porque é um risco, né? Muito Quando a grande. gente fala, é um risco, quando você fala assim, não, então agora eu vou expor. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu era expositor da praça. Aí eu pensava assim, eu acho que a grande maioria dos artistas pensa em ter uma galeria, né? Eu acho. Ou estar numa grande galeria. As Uhum. duas coisas. Estar numa grande galeria é muito difícil. Montar só uma galeria é mais fácil. Só pega um dinheiro ou fica devendo, sei lá, e vai lá e monta. Ué, pega um empréstimo no banco e vai, depois você se vira para pagar. Mas é mais Exatamente. fácil. Entrar numa grande galeria é muito mais difícil, porque você tem que ter uma história. Enfim, eu tinha sempre uma vontade de ter uma galeria e tal. E eu sempre comentava com os meus colegas: olha, eu quero montar uma galeria aqui no Embu. Ah, não vai dar certo. Aqui já era. Nossa, o aluguel é muito caro. Não, quanto que tá um aluguel por aí? 4 mil?
Como que você vai pagar? Você não vai conseguir pagar esse aluguel. Então, assim, os próprios colegas, né, esses 5 mais próximos da bolha, me puxavam para baixo, me seguravam na minha ideia. E veio a pandemia e a gente foi impedido de expor na praça. Aí eu falei para minha esposa, e aí, o que a gente faz da vida? Ela falou, vamos montar uma galeria. Mas você no meio da pandemia? Ela falou, é. E a gente foi montar uma galeria no meio da pandemia. Quer dizer, enfim, tá dando certo, né? Aos trancos e barrancos estamos indo. 2 anos. Dando, exatamente. Tá ótimo. 2 anos já que a gente tá com a galeria. Quer dizer, eu não quero mais voltar para praça, entendeu? Porque lá eu tenho mais espaço, coloco mais obras, crio obras mais elaboradas, é um outro público, enfim, eu mostro realmente o meu verdadeiro trabalho ali, que na praça eu já não conseguia, não. Eu tenho um teto também de valor na praça, você não vai pedir 5 mil reais num quadro na praça, que a pessoa está passando na praça, não vai pagar, não é assim que funciona, a pessoa vai na praça para querer desconto, que é quadro em conta. E foi isso, aconteceu isso comigo, quer dizer, os colegas tinham aquele pensamento, e tem até hoje. Eu convidei vários para montar a galeria comigo, vamos montar a galeria 3 artistas? Junta nós 3, a gente divide o aluguel e vamos pôr os quadros lá? Não tá de crise, não sei o quê. Eu não lembro um ano que não foi crise. Desde quando eu comecei a pintar, todo ano é crise. Para mim, todo ano é crise também. Para mim, assim, eu lembro... Esse ano é difícil, esse ano tá difícil. Eu lembro que todos os anos estavam muito difíceis. Sempre teve difícil. Eu nunca vi o Jornal Nacional abrir assim e falar assim, 2022, o ano sem crise, tudo ótimo, maravilhoso. Não existe, cara. Então você vai esperar o ano ficar bom para montar alguma coisa, você não vai montar nunca. Mas são poucas as pessoas que têm esse drive, pessoas que têm essa obstinação. Até porque são meio loucos, né? Tipo, no meio da crise vou abrir uma galeria, é isso. Eu também tive isso. E tem coisas que dá errado, óbvio. Já montei marcenaria, quebrei, já montei game com várias televisãozinhas, videogame e quebrei. Mas assim, a cada 10 coisas que você montar, uma dá certo, essa uma que dá certo pode mudar a sua vida, né? E me fala um pouquinho mais agora sobre sua mentoria. Você tem um programa de mentoria de cursos aí, né? Eu tenho um programa que chama Programa de Planejamento Artístico e Estratégico, que são 4 semanas, onde eu acho que são 5. Eu nunca sei se são 4 semanas. Geralmente, os cursos são 4 semanas, mas a gente sempre aumenta um pouquinho, porque tem o grupo e o grupo interage, onde a gente passa pelos 4 pilares do planejamento artístico, que é direção, organização, experimentação e apresentação. Então, a gente passa por todo o histórico do artista, a primeira semana, a história que ele conta, currículo, bio, declaração de artista, toda a papelada que ele precisa. Depois a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre esse contexto, sobre o mercado que ele está inserido. Então, análise de ambiente, objetivos e metas do artista, para a gente passar por uma direção, visão do artista. Dentro disso, a gente acaba fazendo um plano assim, de negócios ou um plano de ação para esse artista, e depois a gente vai falar sobre o posicionamento do artista, como ele se posiciona, e aí a gente tem os 4 P's, né? A gente se posiciona por preço, praça, promoção e produto. São os 4 P's do Kotler, mas a gente usa, então, os 4 P's são o trabalho, o preço, os canais e como ele se divulga. E a gente vai passar por isso tudo. Então, o artista, no final, ele tem todo o histórico dele, ele entende do mercado, ele entende do contexto, ele tem um plano de ação, ou seja, estratégias para ele aplicar na carreira dele e saber como se posicionar dentro do mercado, ou se ele quiser. E aí, hoje em dia, a gente tem os canais de Instagram, a gente tem site, a gente tem marketplace, a gente tem isso tudo, a gente tem os canais físicos, né? Tem galerias, lojas, enfim. E aí, no final, ele se torna um artista estrategista, como a gente chama. Legal, ele recebe o certificado, vamos dizer assim. Certificado de artista. Todo mundo adoraria, né, receber um certificado de artista. Não é muito assim, não, mas ele está pronto e apto para criar estratégias. Mas eu falo muito.
Você, essa assistência são durante só essas 4 semanas ou dura um ano de assistência, mentoria, como é que funciona? Não, ficam durante 4. Então, o curso são esses 4 semanas. Eu, por fora, eu dou consultoria para algumas galerias ou para projetos de artistas. Mas o curso são essas 4 semanas. Depois dessas 4 semanas, o artista ele fica gravado, né, por um ano, para ele ter acesso durante um ano, para ele conseguir, durante um ano, até fazer tudo isso, porque assim, são 4 semanas punk, 4 semanas com 3 aulas gravadas e uma ao vivo comigo de 4 horas. Então, assim, é bem punk as semanas, é um intensivão. Então, para ele ir fazendo aos poucos também, ele tem acesso durante um ano. Depois, para alguns artistas que já têm isso, que já têm um objetivo e tudo, e aí sim eles podem entrar num acompanhamento meu, que dura 3 meses. E aí sim a gente vai especificar e assim ir mais a fundo a questões próprias, as questões personalizadas do próprio artista. Porque assim, uma ideia geral, você abrange quase todo mundo, mas cada um tem uma característica diferente do outro, né? Realidades diferentes, áreas diferentes, estados diferentes. Às vezes o que funciona em São Paulo não funciona lá no Sergipe. Mais ou menos isso também, né? Exatamente. Não, tem especificidade de cada artista. Mas eu acho que com o curso, ele já tem todo o meu método. E assim, aí depende. Tem gente que você pega o método, você pode aplicar onde você quiser. E aí tem artistas que realmente decidem fazer o acompanhamento e outros artistas que pegam o método. E outro dia, até uma aluna minha muito engraçada, ela falou assim, peguei seu método e estou aplicando aqui dentro do que ela faz. Ela é cientista também, eu não sei se ela é bióloga, né? Mas ela é cientista, então ela está aplicando para projetos científicos. Então ela pega o planejamento e faz aquilo. Outros artistas falam assim, cara, eu apliquei para um edital, eu apliquei para uma galeria, e eles vão, pegam o método e aplicam para onde eles podem. O método ele é muito enxuto, ele é muito completo em si. E aí eu sei que tem outras coisas que precisam da minha experiência, né? Acopladas à minha experiência. Então, é óbvio, né, que eu tenho mais de 10 anos de experiência de arte, que uma pessoa que está começando agora, ela não vai precisar passar pelos 10 anos para ter a minha experiência, ela pode me perguntar. Ela encurta o caminho, né? Encurta. Eu acho que é isso que o planejamento artístico faz, ele encurta o caminho. Na sua bio do Instagram tem as informações desse curso, desse intensivão. Agora a gente vai abrir uma nova turma, porque é por turma, né? Então, dentro da minha bio do Instagram tem todas as informações. Tá vendo aí, pessoal? Tá embaixo da fotinha dela aí, do vídeo dela aí, tem o Instagram dela. Acessa lá, acessa a bio. Se você, não sei quando você tá vendo esse vídeo, enfim, acessa lá que deve ser sazonal, né? Ela deve lançar você deve lançar esse work aí de alguns meses em alguns meses, né? De tantos meses. Agora eu não sei quando é o próximo, mas sim, de tantos em tantos meses a gente tem novas turmas entrando. Até porque quando entra uma nova turma, tem uma dedicação minha, né? Assim, eles têm aula ao vivo comigo, então acaba que eu tenho que ficar ali com a turma. Artistas brasileiros que você deu um curso, assim, e que se destacaram, assim, o que eu quero perguntar para você mudou a vida de alguém? Você conseguiu, eu peguei esse cara aqui, ele tava desse jeito e agora ele tá lá, meu Deus, que orgulho. Você tem casos, assim, se não quiser citar nome, não precisa, mas você tem casos, assim, de pessoas que mudaram de vida, vendia quadro a 500, sei lá, tô falando quadro, que é o meu universo. Artista tem escultura, tem várias coisas aí. E agora tá vendendo a quadra 5 mil, tem casos assim? Tem casos assim, tem artistas que aconteceram isso, tem artistas que a gente diminuiu produção e que fizeram se valorizar mais, tem artistas que fizeram exposições, tem artistas que entraram em galerias, tem artistas que fizeram livros. Então, como eu já trabalho bastante tempo com isso, assim, eu não vou dizer que eu mudei a vida de ninguém, mas assim, que talvez a carreira foi mudada, assim. E eu tenho orgulho de uma galera, eu tenho orgulho até, eu falo muito isso para os meus alunos, eu tenho orgulho do pequeno, porque eu acho que o pequeno ele é muito maior do que o grande. As pessoas, porque
quando a gente chega numa exposição institucional, por exemplo, de um artista até que sim, que eu trabalhei, e você vai vendo o pequeno, o quanto ele teve que mudar isso para aquilo ali caber, para aquilo ali funcionar, para a produção funcionar também como um todo, para ter uma exposição, para criar um projeto. Então, eu sou muito orgulhosa do pequeno. Porque quando a gente já vai ver o grande, todo mundo, nossa, foi do nada. Eu adoro essa coisa, né? As pessoas, nossa, do nada essa pessoa apareceu. Não, ela não apareceu do nada. Foi história. Pequeno. Foi aos poucos. Adriana, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. É um bate-papo enriquecedor, eu acredito que seja para as pessoas que estão assistindo, inclusive que são artistas. Quiser deixar uma mensagem final aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, o momento é agora. Ai, obrigada. Eu acho que, como você falou, né, existem muitas possibilidades são infinitas, e que a gente não pode só achar que o que está dado, o que a praça, a galeria, o que está dado é o topo. Assim, tem muitas outras coisas para acontecerem. E se a gente não fazer acontecer, a gente não vai entrar para a história. Então, eu acho que as possibilidades são infinitas, ainda mais para a arte. E só basta você se comprometer e não desistir. Eu falo muito isso para os meus artistas. É só não desistir, gente. É um jogo de resistência. É só não desistir. Obrigado. É isso aí, pessoal. Siga as palavras dela, não desista nunca. Não ache que onde você chegou é o topo. Estude sempre, porque conhecimento e cultura nunca ninguém pode te tirar. Pode tirar tudo, menos o seu conhecimento. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já sabe, se gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de cultura e arte. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Abraços e até mais. Tchau, tchau. Fui!